O Vozes dos Biomas está no ar. Confira a entrevista de hoje e vem com a gente! As regiões metropolitanas do Brasil têm sido objetos de estudo constantes porque têm papel essencial para a conservação socioambiental nos diferentes biomas. Conservação hídrica, energética, de uso e ocupação do solo, dos meios de transporte, de consumo consciente, entre outras agendas, integram as pautas em busca de iniciativas mais sustentáveis e com propostas de longo prazo no contexto das mudanças climáticas. No diálogo de hoje, o programa Vozes dos Biomas recebe para discutir este tema o sociólogo e economista Pedro Roberto Jacobi, que é mestre em urbanismo, doutor em sociologia e professor sênior do programa de pós-graduação em ciências ambientais do Instituto de Energia e Ambiente, IEE, da Universidade de São Paulo. Jacobi também é presidente do Conselho do ICLEI, Governos Locais para a Sustentabilidade, América do Sul, e editor da revista Ambiente e Sociedade. Ele é o nosso 98º convidado. Professor Jacobi, muito prazer, em estar recebendo aqui. E a primeira questão, que a gente, para começar o nosso bate-papo, é qual a importância das cidades e das metrópoles na conservação dos biomas? Muito obrigado pelo convite, Suzana. Uma satisfação de poder contribuir aqui com Vozes dos Biomas. A sua pergunta é muito instigante, porque, de fato, o que nós observamos é que as metrópoles têm tido um comportamento, práticas que nem sempre podem ser consideradas como muito favoráveis à preservação dos biomas, não? Eu acho que isso é importante ser destacado, porque as características da urbanização brasileira são bastante marcantes quanto a uma urbanização desregulada, uma urbanização que tem marcado, inclusive, as cidades como cidades duais, não? As cidades que realmente seguem, digamos, as premissas de um planejamento urbano, uso do solo e território mais organizado, e uma outra parte da cidade, que é uma cidade que se pode denominar de informal, é uma cidade daqueles que, com muito menos recursos, se integram à vida das cidades, porém em condições muito mais precárias, e nesse sentido também afetam diretamente, em muitos casos, os mananciais, afetam em muitos casos também a perda de espaços verdes, digamos, originários, ou espaços marcados pela biodiversidade. Com isso, quero dizer que essas nossas cidades brasileiras são efetivamente um retrato das características de desigualdade que configuram a nossa sociedade. E, professor, quando a gente fala em governança socioambiental, quais são os atores, e seus deveres, entre aspas, que a gente deveria também colocar nesse jogo assim, de governança? Pois em primeiro lugar, são os atores públicos, sem dúvida, que são responsáveis pelo planejamento territorial, não? E pelas diferentes formas de intervenção na vida urbana, associadas com mobilidade, associadas com investimentos em infraestrutura, associadas com a proteção do meio ambiente, associadas com a educação, com a saúde. Então, nesse conjunto de aspectos, no caso, nós temos uma diversidade de atores que podem ser tanto nacionais, estaduais, como municipais. Nas regiões metropolitanas, nós temos, por exemplo, no caso de São Paulo, que a gestão de recursos hídricos e saneamento
é responsabilidade de uma instituição estadual, a Sabesp, né? E os 39 municípios têm suas dinâmicas próprias a partir dos planos diretores, né? A partir do zoneamento, a partir dos códigos de obras, enfim, um conjunto de fatores, de aspectos que têm que ser considerados justamente pela autonomia que os municípios têm. Isso se repete também em outros estados, mas obviamente que nós temos que olhar em relação às diferenças que pode haver em termos das características das instituições públicas ou concessionárias também, que fazem parte desta organização territorial. E quando a gente fala de responsabilidade compartilhada, né, que também inclui a sociedade, o que a gente poderia dizer assim que nós, enquanto sociedade, devemos fazer para ter uma metrópole, uma cidade mais sustentável e, ao mesmo tempo, que a gente possa contribuir nessa gestão participativa? Então, mais uma vez, nós lidamos com questões que estão associadas à forma como a gestão pública incorpora o engajamento da sociedade. Nós temos diferentes tipos de conselhos nas cidades e também, no caso dos recursos hídricos, temos os comitês de bacias hidrográficas. A cultura política brasileira é uma cultura ainda de muita tutela, né? Então, isso, de certa forma, impede, muitas vezes, uma gestão mais compartilhada e, muitas vezes, nesses conselhos, o papel da sociedade é apenas visto como consultivo e não necessariamente deliberativo. Nós temos ainda um déficit muito elevado de participação e, ao mesmo tempo, essa participação, em virtude até de atitudes que os próprios governos municipais desenvolvem, frustram bastante a expectativa da possibilidade de uma participação mais ativa, apesar de que, na Constituição de 88, nós temos, digamos, as características daquilo que seria a forma mais efetiva de cidadania ativa, que seriam as audiências públicas, e seriam outras formas de participação da sociedade. No Comitê de Bacias Hidrográficas também, bom lembrar, são mais de 200 comitês no Brasil, né? No estado de São Paulo são 22 comitês, nós temos comitês interestaduais, 9 comitês interestaduais, e cada um tem sua dinâmica própria. Agora, existe, sim, dentro dessas formas de conciliares, não, dos conselhos, processos eleitorais, não? Então, as pessoas representam ou deveriam representar de forma mais transparente os grupos de interesse, não? Muitas vezes o que nós observamos é que os grupos econômicos prevalecem sobre os usuários, sobre os cidadãos no sentido mais abrangente. Então, nós temos aí um tema fundamental. E neste momento estamos vivendo uma realidade, não? Ou seja, nós não podemos ignorar a realidade deste governo que tem se focado no desmonte das políticas que se lutou com tanto afinco desde a Constituição de 88, desde a democracia, desde a democratização, no sentido de perda efetiva do espaço de participação. Um bom exemplo disso é o CONAMA, não? O Conselho Nacional do Meio Ambiente, no qual se reduziu significativamente o número de participantes da sociedade civil. Portanto, neste momento, só temos uma imagem, assim, em nível nacional, extremamente negativa. Entretanto, em níveis estaduais, isso tem suas lógicas próprias. A gente pode falar aqui mais em São Paulo do CONSEMA, não? Que também é um espaço no qual nem sempre todas as decisões são tomadas de forma muito democrática.
e temos os diferentes conselhos municipais, nos quais as lógicas obedecem também às relações de força, às relações de poder. E, professor, quando a gente fala em metrópole, assim, às vezes a formação de consórcios, né, de municípios para tentarem se apoiar. O senhor pode falar a respeito de alguns exemplos, né, que sejam exitosos, né, com relação a isso e também que também contribuem para a conservação dos biomas? Então, os consórcios fazem parte de uma legislação brasileira, não? E teve alguns consórcios que foram extremamente ativos, mas foram se desmobilizando e perderam muito da sua potência. Eu registro o consórcio do ABC, aqui do ABC Paulista, que foi um consórcio realmente importante, um consórcio que buscou articular os diferentes municípios, independente da sua, enfim, do partido político que está à frente do município, porque esse é sempre um problema que tem que ser levado em consideração. As disputas políticas muitas vezes impedem realmente que o consórcio funcione de uma maneira mais integrada. E, sem dúvida, os consórcios, do meu ponto de vista, são um componente fundamental para fortalecer a gestão metropolitana, não? O que nós observamos aqui na região metropolitana de São Paulo, uma perda da potência desses consórcios. Lamentavelmente, o que nós temos é muito mais uma disputa política dos diferentes partidos, não? E isso é em detrimento da qualidade de vida e da possibilidade de organização e articulação de investimentos com o interesse comum no município. A região metropolitana de São Paulo, acho que é um bom exemplo, não? Porque, de fato, nós temos muito pouco gestão metropolitana. Já tivemos muito mais, mas perdemos muito a importância da gestão metropolitana. Ela existe em certo nível em relação a transporte e também existe em relação a água e saneamento em virtude das características do funcionamento da Companhia de Saneamento Ambiental, a Sabesp. É realmente bastante frustrante ver a pouca efetividade dos consórcios, porque em nível metropolitano nós temos que olhar justamente o tema do bioma, não? Dos ecossistemas e da sua preservação. E na medida em que os municípios atuam de forma mais independente, nós temos tido também uma perda importante de biodiversidade em torno dos mananciais pela ocupação irregular por projetos habitacionais ou por ocupações, mas os próprios projetos habitacionais propostos por municípios também afetam diretamente. E neste momento de crise hídrica, que cabe mostrar que não é mais um fato isolado, mas que hoje integra efetivamente a realidade metropolitana e macrometropolitana, não? Porque cabe também olhar para essa dimensão macrometropolitana, que são 174 municípios que fazem parte das diferentes bacias hidrográficas. E a macrometrópole no estado de São Paulo é o centro nervoso de toda a vida econômica, não? Ou seja, um percentual elevadíssimo de participação no PIB brasileiro, não? Da população do estado de São Paulo. Então, quanto mais consórcios efetivamente se colocam em prática, nós teremos mais possibilidade de uma melhor qualidade da gestão pública. Consórcios de resíduos sólidos, por exemplo, é importante os consórcios que estão acontecendo na região de Mogi das Cruzes, não? E outros consórcios que, enfim, engatinham, mas de fato ainda são muito menos eficientes em quanto à sua funcionalidade, porque com resíduos sólidos é fundamental que haja consórcios para ter uma forma mais organizada da gestão dos resíduos, não?
para além das questões que estão colocadas do excesso de resíduos que são colocados nos aterros, não? E professor, com relação assim aos entes, né? Porque a gente tem o poder executivo, tem o legislativo, tem o judiciário, né? Tem a sociedade civil organizada, não organizada. E o que a gente percebe é que, às vezes, esses campos, assim, por exemplo, o senhor falou de audiência pública, né, logo no começo, assim, esses, vamos dizer, esses espaços, né, democráticos, eles estão sendo bem utilizados. Eu gostaria que o senhor pudesse mostrar alguns exemplos de práticas sustentáveis, né, entre os municípios, nesse caminhar, né, com relação a essa gestão compartilhada. Então, as audiências públicas, lamentavelmente, perderam muito também da sua efetividade, não? Porque elas vêm muito como receitas já prontas, então a própria população fica bastante desestimulada. Elas já foram muito mais importantes e hoje perderam muito da sua legitimidade, praticamente, isso que a gente poderia estar falando, não? Agora, do ponto de vista você queria que eu falasse um pouco mais assim da própria governança nesse sentido? Governanças exitosas, né, que tem caminhado num papel assim mais participativo e que pensa na conservação, enfim, de uma maneira geral. Então, alguns municípios têm tido um enfoque no qual se valoriza muito mais a participação, não? E alguns municípios também têm tido práticas mais inovadoras do ponto de vista da governança ambiental, principalmente aqueles municípios que têm tido ações vinculadas com organizações da sociedade civil. Eu sou o presidente do Conselho América do Sul do ICLEI, que é Governos Locais pela Sustentabilidade. E o ICLEI tem sido um promotor, é bom lembrar que o ICLEI é uma organização global, não? Tem mais de 2.500 cidades que estão vinculadas em todas as partes do planeta, e o ICLEI tem se focado muito, digamos, algumas prefeituras que têm tido justamente a contribuição do expertise do ICLEI, como Campinas, São José dos Campos, aqui no estado de São Paulo, e outros municípios, tem tido um foco na inovação, na forma de articulação dos diferentes programas de ações, por exemplo, nas soluções baseadas na natureza, não? Um esforço de ampliar esse tipo de iniciativa. É importante justamente destacar o papel dos líderes, não? Ou seja, daqueles que estão à frente das gestões municipais e que têm uma visão principalmente associada com a intersetorialidade, não? Ou seja, esse olhar da ação que tem que estar articulada entre diferentes prefeituras, entre diferentes, perdão, secretarias das prefeituras, não? Então, quando nós olhamos dentro dessa perspectiva, nós ainda vemos uma limitação muito grande, não? Ou seja, algumas iniciativas, como eu mencionei, de Campinas, São José dos Campos, em outros estados também, em Minas Gerais, em Fortaleza, em Recife, em Salvador, também em Porto Alegre, e Curitiba é mais uma referência importante sempre, se mostra o quanto que as ações associadas com a governança ambiental precisam ser interdisciplinares. Também destaco o município de Santos, que, obviamente, ele tem um olhar ainda mais focado na questão do aumento do nível do mar e do que isso provoca em diversos momentos do ano, não? Então, nesse sentido, a intersetorialidade significa o quê? Nós precisamos pensar mobilidade associada com redução de emissões. Nós precisamos olhar proteção contra enchentes
com base em soluções baseadas na natureza. Nós precisamos olhar para a questão dos resíduos com base na economia circular, ou seja, nesse sentido, é muito importante como as diferentes prefeituras podem atuar. Não temos nenhum tipo de uniformidade, mas, por exemplo, em torno dos resíduos, se torna cada vez mais importante reduzir o volume de rejeitos, e não chamar lixo, não? De rejeitos nos aterros. Isto é possível na medida em que se avança em ações de compostagem, em que se avança em ações de reciclagem, associadas, obviamente, à coleta seletiva. O que nós observamos é que as ações ainda têm sido muito, muito tímidas, apesar das promessas de gestores, principalmente em torno dos resíduos. Isto está muito associado nas grandes cidades aos contratos que se fazem com as empresas, não? E isto tem um efeito negativo, ou seja, tanto o deslocamento, no caso do município de São Paulo, para mais de 60 quilômetros para os aterros, e é bom ressaltar que nenhum município quer o aterro dentro do seu território, não? Então, você pode estar observando o quanto que iniciativas também têm que estar cada vez mais articuladas. Por exemplo, associar nos próprios municípios, devido às desigualdades sociais, às assimetrias, a importância de fortalecer a segurança alimentar. E hoje estamos num contexto no qual temos que fortalecer segurança alimentar, segurança hídrica e segurança energética. Todos estes aspectos hoje fazem parte daquilo que tem que compor uma visão de mundo de uma gestão pública mais responsável, uma gestão pública mais proativa e uma gestão pública mais inovadora, no sentido de que nós temos que, em cidades do porte de São Paulo, retirar o excesso de automóveis nas vias públicas, incrementarem muito o transporte público e tudo aquilo que foi, lamentavelmente, atrasado em virtude de interesses econômicos que prejudicam uma realidade mais sustentável e com melhor qualidade de vida, não? Ou seja, nós observamos, inclusive, como durante a pandemia, os primeiros meses da pandemia, o primeiro semestre, houve uma redução importante das emissões em virtude, digamos, de um fato concreto de que as pessoas não saíram de casa. Mas essa não é a resposta, não? A resposta é realmente uma resposta de uma política de mobilidade muito mais integrada, articulada, e isso é uma deficiência enorme em todas as cidades brasileiras. E, professor, no ICLEI, vocês estão desenvolvendo alguns projetos assim que venham ao encontro da nossa pauta de hoje? Eu diria que todos os projetos estão vinculados com essa pauta, não? Ou seja, fortalecer ações associadas com a redução de emissões, com os relatórios de emissões, a capacitação junto às prefeituras para a elaboração de relatórios de emissões, isso é fundamental. Programas como chama Urban LEDs, não? Que é o programa para a redução das emissões associados a mudanças vinculadas com a produção, com incremento de ações associadas com a implementação de energia fotovoltaica, por exemplo, em escolas em Belo Horizonte, não? E de forma muito relevante também as soluções baseadas na natureza e também as soluções baseadas e as respostas para fortalecer a biodiversidade em escala local. São programas internacionais e alguns deles sediados no Brasil. Então, nesse sentido, nós temos que olhar cada vez mais para essa questão
é necessário reduzir as emissões, é necessário reduzir o volume de resíduos sólidos, é necessário proteger a biodiversidade e é necessário antecipar-se e prevenir as cidades em relação aos eventos extremos. Não? Hoje, nós não podemos nos omitir em relação a aquilo que esse último relatório 1 do IPCC nos traz como uma sinalização muito preocupante e cada vez mais centrada nas cidades, não? Ou seja, é bom lembrar que o Brasil tem 85% da sua população em cidades, em diferentes tamanhos de cidade, mas também é bom lembrar que boa parte dos municípios são pequenos, não? Inclusive, no próprio estado de São Paulo, temos dos 645 municípios, 140 têm menos de 20 mil habitantes. Portanto, eles também são espaços muito interessantes para desenvolver ações inovadoras, não? Ações que possibilitam um engajamento muito maior da população e principalmente de algo que eu entendo que é fundamental e que a gestão pública, em geral, não tem atuado da forma que seria adequada, ou seja, a corresponsabilização. O que nós observamos também, como eu mencionei previamente, que a cultura política é uma cultura política de tutela, de esperar da gestão pública e, obviamente, na medida em que se perde a potência da participação, a população também se frustra bastante e participa menos. Mas, nesse sentido, o que nós temos que olhar, e, digamos, o ICLEI tem tido essa preocupação, assim como outras organizações internacionais, não? Mas é interessante dizer que o ICLEI é uma organização formada por prefeituras, não? Então, ela tem um corpo técnico que produz conhecimento a partir da ciência, não? Porque é importante dizer que toda a construção da formulação das soluções baseadas na natureza são apoiadas num conhecimento sobre o papel dos serviços ecossistêmicos, não? Sobre o papel que tem exatamente a proteção da biodiversidade na cidade e o quanto isso contribui para uma melhoria da qualidade de vida, seja para reduzir as enchentes, seja para melhorar a qualidade do ar e seja para garantir também espaços importantes de lazer e cultura nos diferentes municípios, não? E, professor, a gente tem repetido, né, todos os dias a questão da crise energética, da crise hídrica, da crise de segurança alimentar, né? Qual é a análise que o senhor faz hoje e também se tem exemplos mais exitosos de enfrentamento, né? Municípios que tenham um princípio de precaução maior, enfim, mudanças, né, nesse modelo de gestão. Bom, a crise hídrica, hoje podemos falar em crise hídrica aqui na região metropolitana, macrometropolitana, toda a bacia do Paraná, não? Que está diretamente afetada por algo que está bastante longe, que é a Amazônia. Não? O desmatamento da Amazônia e a perda da evapotranspiração em virtude desse processo de derrubada da vegetação nativa reduz também o fluxo de água através do que se convencionou em denominar de rios voadores, não? Isto se mostra de uma forma cada vez mais clara, cada vez mais marcante. Por que eu estou falando isso? Porque hoje nós não podemos mais falar que não de outra maneira. A região metropolitana e macrometropolitana e hoje o estado de São Paulo, eles sofrem de uma escassez hídrica crônica, porque é bom lembrar que boa parte da água que vem para a região metropolitana e macrometropolitana vem de biomas onde estão situados os maiores reservatórios e que esses maiores reservatórios estão perdendo enorme quantidade
de água, não? Ou seja, Furnas e outros em torno dessa região que seria a base da qual se apropria a água nossa região. Isto, ou seja, o regime de chuvas está mudando enormemente. Os eventos extremos se manifestam tanto no excesso como na falta, e nós estamos vendo a questão da falta como hoje aquilo que realmente deve nos preocupar cada vez mais. E é importante aqui o papel dos governos, não? Ou seja, no caso do governo nacional, não adianta tampar o sol com a peneira. Desde maio que está se falando já dos problemas sérios da crise hídrica. Poderá chover um pouco, como dizem os meteorologistas, agora no final do ano, mas o ano de 2022 será muito preocupante no primeiro semestre em torno da falta de chuvas, não? Então, qual é a resposta para isso? Bom, obviamente, uma das respostas está associada com a questão da redução do desmatamento que tem acontecido numa velocidade muito grande e afetando diretamente todos estes ecossistemas, não? Ou seja, mas está associado a uma política do governo federal, não? Ou seja, denúncias são permanentemente colocadas, nós temos informações muito concretas mostradas pelo MAP Biomas, temos informações muito concretas mostradas pelo Atlas da Mata Atlântica, não? Ou seja, as informações hoje existem para mudar totalmente a lógica prevalecente. E não podemos deixar de falar, digamos, destes últimos anos do governo, e no caso do governo Bolsonaro. Por outro lado, se coloca uma questão de que é preciso repensar as formas de produção de energia. É cada vez mais problemático depender apenas da energia hidroelétrica. E isso implica também que os municípios devem estimular cada vez mais a investimentos em privados, não? Investimentos em torno em energia eólica e energia fotovoltaica. O Nordeste é um bom exemplo disso, também o Sul, que tem avançado bastante e reduzido, então, a dependência da energia hidroelétrica. Ou seja, a questão da segurança hídrica, ela tem que ser muito levada em consideração, porque também se associa a um outro problema dos nossos municípios, que é a incompletude dos programas de saneamento básico, e o que isto implica, principalmente em contaminação de água que poderiam ser muito melhor aproveitadas. Esse é talvez o passivo mais preocupante no Brasil, não? E mesmo no estado mais rico, o estado de São Paulo, ainda temos problemas nesse sentido, não? Ou seja, a questão da falta de saneamento, principalmente nas áreas nas quais moram as populações mais vulneráveis, é gravíssima. E também na crise hídrica, essa população vai ser sempre a mais afetada, porque ela não tem capacidade de reservar água, não? A capacidade de ter água no sentido de como tem aqueles que moram em prédios ou em casas de com maiores recursos, não? Ou seja, os reservatórios das casas, vamos chamar reservatórios, são garrafas PET muitas vezes, não? Então, e a falta de saneamento, como mencionei, ela contamina as águas. Nós estamos aí com o Rio Tietê há anos e anos e anos, com investimentos de dragagem para reduzir a sua poluição e contaminação, e é um resultado muito, muito limitado ainda, não? Portanto, se colocam duas questões: a necessidade de avançar em tecnologias que significam a despoluição, não depender tanto da água proveniente de grandes distâncias, não? E, principalmente, controlar esse déficit de saneamento, não? Ou seja, isso é um tema absolutamente relevante em todo o país, ou seja, os indicadores do Trata Brasil sobre a falta de saneamento em
tantas cidades brasileiras, são um exemplo de que nós ainda não atingimos o que seria absolutamente necessário num país com as características do Brasil. Ou seja, a falta de saneamento tem impactos na saúde, tem impactos na qualidade de vida e tem impacto na qualidade dos ecossistemas. Não? Então, isso aí é um problema da maior gravidade e os municípios ou os órgãos estaduais não têm dado conta disso. E agora se coloca mais uma questão, que é a proposta aí a nova lei de saneamento, que pode também afetar diretamente os municípios com menor capacidade de desenvolver seus programas e deixar tudo na mão do setor privado, que pode estar apenas respondendo para aquilo que lhe traz mais lucratividade. São muitos temas que a gente tem que incorporar nessa discussão, não é para querer confundir o ouvinte, não? Mas para efetivamente perceber que aqueles municípios que têm tido melhores resultados no saneamento são muito poucos, e basta olhar esses indicadores, não? E a melhor forma de medir isso é justamente observando a qualidade dos rios. É um absurdo ainda ter qualidade 4 de rios, não? E isso, obviamente, depõe totalmente contra, digamos, aquilo que seria absolutamente necessário num país como o Brasil, um dos PIBs maiores do planeta. É verdade que perdeu um pouco atualmente, mas é absolutamente insatisfatório. Por outro lado, é interessante observar como certas regiões do país incorporaram respostas importantes, no caso, para reduzir as formas tradicionais de irrigação e uma utilização e a transformação em terras áridas em terras férteis, como toda a região do Vale do São Francisco, não? A partir de uma apropriação tanto de tecnologia como de uma utilização da água. Também é importante destacar os programas que foram implementados para reduzir uma situação permanente no Nordeste, que são os programas de 1 milhão de cisternas e outros programas para implementar as formas mais coletivas e compartilhadas de acesso à água. Agora, nas nossas cidades, nós temos que efetivamente pressionar muito mais a gestão pública para que esses programas de saneamento sejam muito mais consistentes e abranjam um número de pessoas muito maiores para reduzir justamente essa contaminação que nos impede de apropriar melhor das águas. Por outro lado, também é importante nos municípios os programas associados à redução da perda de mata ciliar. Também é importante destacar isso, e a forma de fazer isso é através de programas que pagamento por serviços ambientais, não? Ou seja, fazer com que os proprietários vejam, através de algum tipo de rentabilidade, a redução da perda dessa mata ciliar, porque na medida em que a mata ciliar é mais sólida nos diferentes fontes hídricas, se garante muito mais a proteção, a sua proteção. Então, isso também é muito importante de destacar. E, professor, para o mecanismo, né, de governança, tem a lei de diretrizes orçamentárias, né? Enfim, tem alguns mecanismos, né, que às vezes o cidadão comum desconhece, que é justamente que precisaria estar mais atento. O senhor poderia falar um pouquinho sobre isso? Quais são, vamos dizer, aonde a gente deve ter mais atenção, né, para cobrar do governante? Então, em nível do município, é fundamental o plano diretor, não? E a necessidade que o plano diretor incorpore cada vez mais aspectos associados à dimensão ambiental na sua transversalidade, não? Então, nesse sentido,
é um desafio que justamente os municípios tenham políticas e programas numa perspectiva intersetorial para lidar com a questão da água, lidar com a questão da biodiversidade, da mobilidade, dos resíduos, da proteção do meio ambiente e, obviamente, da redução das emissões. Então, os planos diretores são importantes, os planos em termos metropolitanos chamados de PDUI, não? Que são planos diretores metropolitanos, também é absolutamente fundamental. Não? E nesse sentido, também é importante o engajamento da população nesse debate, não? Ou seja, nós estamos vivendo um momento no qual, obviamente, todas as barreiras para uma participação mais ativa estão afetadas pela dificuldade da mobilidade em virtude da pandemia, não? Mas em tempos não pandêmicos, é fundamental a participação dos cidadãos nesse diálogo com os vereadores que eles escolheram, não? Também tem sido muito importante o papel da Associação Nacional de Municípios de Meio Ambiente, não? Que justamente integra os prefeitos de múltiplas cidades, as frentes nacionais de prefeitos também, e diferentes formas de organização, inclusive organizações comunitárias, que têm tido também um papel muito importante durante a pandemia, uma perspectiva de cooperação, solidariedade. Não? Agora, em relação ao orçamento nacional, aí o tema passa principalmente pelo legislativo, não? Então, o Congresso acaba sendo o vetor através do qual se debate justamente o quanto o orçamento realmente responde às necessidades da sociedade. E, lamentavelmente, o Congresso tem sido não receptivo, não? Ou seja, a agenda dos legisladores tem sido muitas vezes uma legislação em causa própria, de um lado, não? Com as emendas parlamentares, e de outro lado, umas agendas que não necessariamente favorecem a proteção ambiental. Vamos colocar claramente o que está em jogo agora com esse debate sobre o licenciamento ambiental e a flexibilização dessa legislação. Ou seja, são temas muito preocupantes. Não? Por outro lado, também cabe destacar que o Congresso é uma amálgama de interesses particularizados e interesses econômicos, e cabe à sociedade pressionar para que os legisladores não sucumbam à pressão dos legisladores. E voltando a um tema que me parece importante também destacar, é a pressão que existe justamente desses agentes econômicos para propor soluções de caráter muito duvidoso e preocupante, que é, por exemplo, o tema da incineração, não? A incineração de resíduos. Nós observamos uma avalanche e uma pressão enorme de agentes econômicos para distorcer uma realidade que pode ter outro tipo de resposta, como dei em torno dos resíduos. Não? Inclusive, é importante destacar que na Europa está se reduzindo cada vez mais a dependência dos incineradores, não? Por causa dos efeitos que eles têm, tanto em termos de saúde, como a própria lógica de alimentação desses incineradores, que significa a dependência de um maior volume de resíduos. Não? Então, esse é o grande contraditório. E também é importante destacar, em torno dos resíduos ainda, uma questão que é a eliminação dos lixões, ou seja, do despejo inadequado e clandestino de resíduos. Temos tido boas respostas já no Rio de Janeiro, agora também em Brasília, mas ainda
tem havido um enorme atraso naquilo que foram definidas como as metas para a eliminação dos lixões no Brasil. E isso está associado diretamente à forma como as prefeituras lidam com essa questão. Às vezes, numa perspectiva quase que paternalista de permitir a permanência de pessoas que sobrevivem economicamente daquilo que retiram dos lixões, mas é uma realidade absolutamente inaceitável de pessoas dentro dos lixões para tirar a sua sobrevivência. O que é importante destacar nesse sentido é também o papel que em todas as cidades brasileiras têm tido as organizações de catadores, as organizações, mas também, obviamente, e talvez principalmente, os catadores individuais, não? Que fazem parte da cidade. Eu entendo que o mais importante é fortalecer as organizações de catadores. Existe uma associação nacional, ANCAP, perdão, não? E todo o movimento nacional dos catadores de materiais recicláveis, que tem tido em outros governos nacionais apoio. Eles perderam esse apoio, recebendo recursos através do BNDES para fazer o trabalho adequado nas cidades, não? E também a qualificação desses profissionais. E a outra questão que se coloca é justamente que os catadores não são beneficiados por acordos com as prefeituras, no sentido que eles deveriam ser olhados cada vez mais como prestadores de serviços, não como voluntários que apenas dependem da venda desses produtos para os intermediários, mas teriam que ser remunerados pelos serviços que estão prestando. Esse tema é fundamental e em muitas cidades fora do Brasil isso já tem acontecido. Houve até casos no Brasil, de Londrina, que implementou isso, mas não teve continuidade. Isso nos traz um outro tema que eu acho importante destacar, que tem a ver, de certa maneira, com a questão dos governos municipais, mas também do legislativo, que é a descontinuidade administrativa, não? E a lentidão da própria implementação de ações. Eu vou dar o exemplo no caso do metrô de São Paulo, das vias preferenciais de ônibus, não? Todos os projetos que têm sido um processo de investimento muito aquém do que seria necessário para realmente ter um resultado importante do ponto de vista sistêmico. O que falta nas nossas cidades é efetivamente uma visão sistêmica quando nós nos referimos aos diferentes tipos de investimento, tanto como eu mencionei em relação ao saneamento, em relação à mobilidade, não? Que são aspectos fundamentais da vida urbana. E, professor, as unidades de conservação, que podem ser tanto municipais até federais, né? A gente tem áreas de preservação ambiental, tem parques, né? Como é que o senhor vê se são instrumentos eficazes? Como é que a gente está nas cidades, né, com essas implementações? Há um avanço, não há? Dá alguns exemplos que a senhora puder para a gente. Eu acho que há avanço, sim. Diversos municípios têm tido um trabalho importante de solidificar uma gestão mais significativa das unidades de conservação. Mas existe uma questão importante que é a fiscalização e o controle. E muitas vezes a falta de fiscalização acaba provocando que essas unidades de conservação percam até parte da sua própria área, em virtude da incapacidade da gestão municipal. Mas, sem dúvida, os avanços são importantes, a legislação é importante, não? Todas as ações vinculadas às unidades de conservação em nível municipal e em nível estadual colocam uma questão fundamental agora, que é a restauração, não? O desafio de garantir a restauração e uma gestão participativa no próprio acompanhamento dessa gestão das unidades de conservação, não? Nós temos que olhar cada vez mais para o fato de que cabe tanto às prefeituras como cabe também aos estados
investimento muito maior. Agora, no plano de mudanças climáticas do estado de São Paulo, se coloca como um tema importante a restauração de áreas degradadas, áreas que podem, então, ser ocupadas não apenas pelo reflorestamento, mas pela plantação ou pela implementação de sistemas agroflorestais, não? E também pelo fortalecimento de cinturões verdes. Isso tem a ver com a segurança alimentar também, não? Temos muitos exemplos de bem-sucedidos de programas, inclusive propostos dentro da Mata Atlântica, mas têm sido ainda muito limitados, não? Ou seja, essa restauração, até pelo próprio processo de crescimento dessa vegetação, leva muitos anos, não? Ou seja, muito menos que na Europa por causa das temperaturas muito mais favoráveis aqui. Mas o que nós observamos é que as prefeituras têm que investir nessas unidades de conservação e esse investimento é na capacidade de recursos humanos, na fiscalização e monitoramento, não? O que nós observamos neste momento, por exemplo, é o quanto a precariedade no sentido de recursos humanos tem sido um fator de dificultar o combate aos incêndios nas periurbanos de, por exemplo, Belo Horizonte, não? Com inúmeros focos de incêndio, não? Então, isto também coloca uma questão muito importante, que é a necessidade de que a gestão municipal tenha também mais qualidade e intersetorialidade na sua gestão ambiental. Isto demanda capacitação e demanda investimentos em recursos humanos, porque cuidar da biodiversidade está associado a ter atores públicos comprometidos e qualificados para a governança desses territórios, não? Então, essas unidades de conservação, por exemplo, no município de São Paulo, tem que estar o tempo inteiro fiscalizando para evitar justamente a ocupação irregular, não? A ocupação inadequada, e isso é um problema, porque, obviamente, tudo isso, de certa maneira, está associado a dois aspectos, a pobreza, não? E ao peso que as organizações delinquenciais também estão provocando em muitas regiões de mananciais, não? Ou seja, as ocupações através de esquemas bem organizados, não? Como, por exemplo, do PCC, não? E outros que hoje fazem parte, isso já não é mais uma informação sociológica, essa é uma informação que os próprios gestores públicos colocam como uma enorme preocupação, não? Ou seja, a força política que tem adquirido certos tipos de organizações criminosas na ocupação ilegal de áreas que deveriam ser muito mais protegidas. Nesse sentido, também cabe destacar, e voltando um pouco ao tema da crise hídrica, a importância de ter muito mais reservação de água, espaços realmente necessários, embora tenha aumentado um pouco, mas muito insuficientemente. E nesse sentido também está colocada uma questão de que as soluções que têm sido implementadas em torno da redução do acesso à água, das transposições, não são a solução perfeita, não? Até porque justamente muitas dessas transposições acontecem nos próprios biomas, então não necessariamente se garante isso. Portanto, do meu ponto de vista, quanto mais o município puderem proteger os seus recursos naturais, e dentro disso, obviamente, as fontes hídricas, e isso, obviamente, implica um cuidado todo especial nos planos diretores e no acompanhamento de leis que protejam os mananciais, nós teremos maior segurança hídrica. Sem dúvida, isso se coloca... O exemplo de Nova York é sempre dado, não?
E realmente isso é muito interessante, porque, de certa maneira, tem um acordo com os próprios proprietários rurais em relação ao papel que eles têm a desempenhar para proteger essas áreas que precisam se garantir para ter acesso à água. Hoje, o tema da falta de água é muito preocupante, inclusive preocupante em torno até do risco de conflitos sociais. Não? A gente não tem uma noção do que possa estar acontecendo e nós não podemos descuidar e nós não podemos nos omitir, essa palavra certa, em torno de 3 aspectos que para mim são fundamentais quando estamos falando da crise hídrica, do papel dos governos estaduais, dos governos locais, quando se trata de autonomia na gestão desses serviços, que são explicitar muito bem o que é segurança hídrica, desenvolver cada vez mais ações marcadas pela transparência e fortalecer todos os argumentos que precisamos desenvolver de uma nova cultura da água e da água como um direito humano. Não? Então, esses 3 aspectos são fundamentais. Quando falamos de segurança hídrica, estamos falando de quantidade, qualidade e de uma disponibilidade que tem que estar priorizando os consumidores, os usuários, não? Mostrando que a irrigação precisa ter outra forma de funcionamento, fortalecer a cobrança da água dos grandes consumidores de água e reduzir, obviamente, a contaminação das águas, não? Ou seja, isso é fundamental. Quando estamos falando em transparência, é ser muito aberto com a sociedade no sentido de não escamotear de nenhuma forma, e isso na última crise de 2014 e 2015, na região metropolitana foi questionado, e só com a ação do Ministério Público foi possível mostrar a efetiva situação dos mananciais. Não? Então, a transparência é fundamental porque ela também promove algo importante, que é o protagonismo dos cidadãos e a corresponsabilização. E o direito humano à água, a nova cultura da água, não? Ou seja, uma cultura da água como um bem comum, não? Ela é um bem comum que tem que ser remunerado, ou seja, não dá para escamotear esse fato na sociedade capitalista, mas é um bem comum que, obviamente, precisa de muito cuidado e, ao mesmo tempo, precisa de muita ação coletiva e de pressão sobre os gestores públicos no sentido de garantir que essa água tenha acesso universal. Professor, está muito bom esse bate-papo, a gente está chegando nos momentos finais e eu gostaria que o senhor pudesse passar uma mensagem como educador ambiental, porque o senhor tem uma vasta, um vasto trabalho nessa área, né? Então, fique à vontade, por favor. Então, Susana, eu queria falar assim, o educar é um educar para uma finalidade, não? Então, a minha visão é de que nós temos que trabalhar nessa perspectiva do educar para a sustentabilidade nos diferentes segmentos da sociedade. Obviamente que olhando muito para o público escolar, não? Mas sem descuidar o público universitário, as empresas, os governos locais, porque esse educar significa, acima de tudo, a capacidade de compreender processos. Quando nós estamos falando, por exemplo, de mudanças climáticas, ainda é um tema bastante difícil de ser apreendido, não? Porque nós estamos lidando sempre com as métricas. E, nesse sentido, esse processo de educar, ele precisa dispor de muitos repertórios, não? Dispor de de uma abertura muito grande para que a intuição do educador conte, para que o conhecimento do educador conte, para estimular a cocriação nesses espaços educativos, não? E fortalecer essa lógica de corresponsabilização. E, nesse sentido, qual é o melhor caminho de tudo isso? É uma aprendizagem coletiva, não? Uma aprendizagem social. Aprendizagem social que significa compartilhamento
de conhecimentos, não? Compartilhamento de conhecimentos com uma finalidade que é de que as pessoas sejam cada vez mais protagonistas, e eu sempre destaco a importância que os jovens têm tido nesse processo, sem tutela, de mostrar que, para eles, a questão do clima hoje é uma emergência climática, mas nós temos também emergência hídrica e emergência alimentar, não? Então, nesse sentido, os processos educativos, eles não podem ser tutelados, eles têm que ser cada vez mais abertos também a uma questão importantíssima, que são a discussão em torno de valores, de fatos que são incertos, porque nós estamos numa realidade com muitas incertezas, não? E também de romper com as visões mais cristalizadas, não? Das respostas muito reducionistas, muito simplistas, não? É preciso que cada cidadão tenha uma compreensão da complexidade desses processos. E a palavra complexidade é basicamente das interdependências, das relações que esses processos têm. Portanto, essa visão educativa, da visão do educar para a sustentabilidade, tem essas premissas, não? Ou seja, precisamos entender os processos para podermos integrar e questionar esses processos e buscar respostas inovadoras, criativas, e principalmente compartilhar isso. Não é uma questão de um indivíduo, é uma questão coletiva, não? E nesse sentido, nós temos muito a avançar, e as escolas têm muito a avançar, porque precisam ter uma visão cada vez mais interdisciplinar. O tema meio ambiente tem que estar na transversalidade de todas as áreas de conhecimento dentro de uma unidade escolar, que permita também ações concretas, obviamente, mas que também possibilite um conhecimento que posteriormente vai ser desenvolvido no futuro pelos estudantes nas suas práticas profissionais. E hoje essas práticas profissionais têm avançado bastante, justamente com a formação através de diferentes programas de pós-graduação no Brasil. E nós teremos agora, de 5 a 8 de outubro, o encontro da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ambiente e Sociedade, a ANPAS, não? Que justamente reúne pesquisadores em todas as áreas que a gente possa incorporar na interdisciplinaridade com o meio ambiente. São tantas as áreas que esse programa, essa associação, vai ter 26 grupos de trabalho discutindo esses temas. E também queria reforçar, digamos, na minha qualidade de editor da revista Ambiente e Sociedade, que vocês têm uma fonte importante de leituras, não? Uma revista que está muito bem avaliada, qualidade, não? Na CAPES, uma revista que existe desde 97, da qual sou editor, e tem um grupo muito importante de editores adjuntos, mostrando a possibilidade de produção científica brasileira, latino-americana e internacional. Então, nesse sentido, todos estes são espaços educativos, não? E espaços educativos que têm que ser pensados justamente em algo que para mim é fundamental, o compartilhamento do conhecimento. Gratidão, professor. Até uma próxima pauta, né, para a gente falar mais ainda sobre tantas áreas, né, que o senhor atua. Obrigada. Sem dúvida, sem dúvida. Foi uma enorme satisfação. Muito obrigada pelas suas perguntas tão incisivas, e às vezes até um pouco frustrante de não poder falar tanto de boas práticas, não? Nós precisamos avançar muito, elas existem, obviamente, e às vezes a gente não tem sequer o conhecimento de todas essas práticas. Por isso que é tão importante estimular as coalizões, as diferentes formas de coalizões da sociedade, para promover essas práticas associadas com a proteção da biodiversidade, proteção da água, mudança na cultura de tratamento da questão dos resíduos sólidos e, obviamente, de tudo aquilo que está associado com as mudanças climáticas.